Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. A trágica verdade por trás do novo 8 de janeiro, planejado por Lula, é revelada por jornalista. Veja o vídeo. Presos políticos e até mesmo pessoas que morreram, a exemplo do Clezão, né, gente, que morreu na cadeia, sem julgamento, sem ter o pedido da PGR que autorizava que ele deveria ir para casa e responder esse processo em liberdade, né? A gente não pode esquecer dessa morte terrível, né? Uma decisão que não foi tomada por parte do ministro Alexandre de Moraes, mas eu quero também ouvir o Pittoli. Pittoli, essa CPMI, por exemplo, ela só mostrou que eles não queriam contar a verdade, né? Eles não convocaram quem tinha que ser convocado, a exemplo do próprio, então, na época, ministro da Justiça, Flávio Dino. Tivemos também as imagens do Palácio da Justiça que foram ocultadas. Eles não quiseram convocar o supervisor da Força Nacional, né, o que estava no comando da Força Nacional, para entender por que eles não estavam ali, de fato, fazendo a segurança das sedes dos três poderes. E como que você vê agora toda essa situação, né, de 8 de janeiro? Será que o presidente Lula está organizando esse ato e ele vai lembrar de tudo isso que aconteceu, a exemplo de uma pessoa que morreu, um pai de família, como o Clezão? Olha, Berê, eu tenho a sorte de me relacionar com duas pessoas que tiveram um envolvimento muito próximo com o 8 de janeiro. Um professor que se chama Cláudio Luiz Caivano, ele viveu aquele 8, 9 de janeiro e a sequência daqueles dias, como poucos viveram, a ponto de escrever um livro, que é o 8 de janeiro, a história não contada, que quem não leu precisa ler para entender os bastidores e o que a imprensa não contou. Então, é um professor que nós temos aqui na bancada hoje sobre o assunto, acompanhou a CPMI como poucos, dedicado foi na busca da verdade, lutando pela verdade. E também tenho a sorte de conviver com Emílio Kerber, que ouviu, por exemplo, relatos de uma presa, que ele a chamou de Anne Brasil, e também publica um livro chamado Anne Brasil por trás das grades, a história de uma presa política aqui em nosso país. Em função disso, eu acabo ficando na assistência desses, ou como torcedor desses, e buscando informação junto a quem de fato foi na fonte. E o Caivano sabe dessa data e sabe as consequências dela melhor do que todos nós aqui, porque viveu de fato intensamente aquele momento. A palavra que eu uso para resumir o que vai acontecer no próximo dia 8 é provocação. É provocação. Né? Como o Caivano disse, é uma afronta, para mim é uma provocação, de fato. Vamos pensar o seguinte, dia 19 de abril, a CNN liberou as imagens e G. Dias aparecia ali numa situação que, num país sério, deveria imediatamente determinar a prisão daquele cidadão. Depois da ratoeira armada, no dia 8 de janeiro, e as imagens liberadas somente em abril, aquele cidadão deveria ter sido preso naquela mesma data, não simplesmente afastado, exonerado, enfim. Aí, a questão do Dino e das imagens do dia 8, quando diz que as imagens já não estavam mais à disposição, não entregou as imagens, e nós, juntando peças de um quebra-cabeça, é importante a gente, e veja, nós estamos juntando peças de um quebra-cabeça, falta uma peça fundamental, que são as imagens, mas as imagens que deveriam ser entregues por Flávio Dino e não foram, não mostrariam apenas o ministro da Justiça em sua sala, como ele revelou à Globo no Fantástico do dia 15 de janeiro, uma semana depois dos ataques, né? Ele estaria sozinho ali diante do ataque, da sala do seu gabinete do ministério, não. Juntando o quebra-cabeças, nós chegamos à conclusão de que tinha mais gente com ele dentro da sala, e é por isso que as imagens não são liberadas, porque comprovaria de fato a arapuca, a armadilha que foi armada, por exemplo, para um cidadão que sai das suas férias e vai lutar e defender, né, a nação, chamado Coronel Nine, que ainda está preso. E doente está. E tem a Mariana, esposa do coronel, que mostra, hoje falei com a Mariana, passando dificuldades, porque o salário está retido numa forma de torturar. E tem uma outra situação que é importante a gente lembrar, e você citou o Clezão, Berê, e eu preciso ir além. Nós temos o Clezão como um mártir desse momento. Mas
e pais, mães, esposos e esposas, filhos e filhas, avós, avós, que já morreram em consequência de ver um filho, um neto, um esposo, enfim, preso durante tanto tempo. Eu tenho um relato de um amigo, né? Vou guardar o nome dele, ele é bastante conhecido, ficou 100 dias preso, é solto da prisão porque nada foi encontrado contra ele. Sai da prisão, encontra o pai doente, debilitado, com a saúde agravada em função também da prisão do filho, numa outra localidade. Então ele não pôde visitar o pai em função da tornozeleira eletrônica, e uma semana depois da sua soltura, o pai faleceu. E essas mortes? Nós conseguimos computar. O Clezão é um preso que estava na cadeia ainda e morreu ali. E quantos morreram em consequência das prisões e que nós não sabemos? Então o dia 8, para mim, é uma provocação de um governo que deve muita explicação. Bem lembrado, viu? Pessoas, inclusive, né, Pittoli, que foram presas por causa dos atos, do ato no dia 8 de janeiro, que tentaram tirar a própria vida na cadeia, né? E outras situações, como as próprias condenações, pais de família, réus primário, que agora estão sentenciados a 17 anos de prisão, né? O que fazer? Eu mesmo soube de um pai de família, que era um caminhoneiro autônomo, que mora em Cascavel, lá no Paraná. Essas pessoas que já foram sentenciadas foram excluídas do tal indulto natalino, enquanto tantos criminosos, né, crimes hediondos, o Caivano está aqui para falar com mais propriedade, e estão sendo soltos, ganharam perdão presidencial. O Caivano, só para completar, acho que o Caivano pode ajudar. Como Dona Jupira, que foi encontrada com uma garrafa d'água e um RG, foi isso que ela tinha, foi encontrada o material genético numa garrafa d'água, provavelmente fornecida pelo próprio Palácio, e um RG, é condenada a 14 anos de prisão, destes 12 anos e 8 meses em regime fechado, e a dama do tráfico, que visitou o Ministério da Justiça, com passagem paga pelo Ministério dos Direitos Humanos, lavagem de dinheiro, associação criminosa, enfim, todos os crimes que ela cometeu, ela está condenada a 10 anos. O Chico e o Francisco não se conversam mais no Brasil. Muita injustiça que está acontecendo no nosso país, viu? E para encerrar, temos uma outra informação, né? Porque enquanto a gente está aqui, lembrando daquelas pessoas, né, que tentaram fazer a diferença no nosso país e agora estão padecendo, o presidente Lula e a primeira-dama, Rosângela da Silva, eles vão passar o Réveillon numa boa, né? Em um paraíso restrito no Rio de Janeiro. Vai estar do jeito que o Lula gosta, né? Sem povo e longe da população. E eu começo essa análise agora com Rafael Satir. Ele é muito popular nas urnas, mas é pouquíssimo popular nas ruas. O homem do povo, o pai dos pobres, não quer estar próximo das pessoas, não quer viajar em voo comercial, né? Afinal de contas, né? É o presidente do Brasil. Se um presidente de um banco, como a Dilma disse, eu sou presidente do banco, estou aqui em primeira classe, imagina o presidente do Brasil. Vamos preparar uma praia privada, privativa, longe do povo, longe do público e longe das pessoas, do jeito que ele gosta, inclusive. Não tem nada novo nesse cenário catastrófico brasileiro. Enquanto o presidente Bolsonaro caminha pelas ruas, pega voo comercial, agora mesmo está em Alagoas, onde vai para tudo. O derrotado nas urnas é o mais popular do que o campeão, o vencedor nas urnas. Esse é o Brasil. É o Brasil que parte dessas pessoas decidiram fazer e cometer os mesmos erros que fizeram no passado. Obviamente que o resultado não pode ser diferente do que o mesmo. Um presidente omisso, corrupto e, sobretudo, longe da sua população. Longe da população que, segundo o TSE, o elegeu. Não é hipocrisia. O que ele está fazendo é a verdade daquilo que ele vive. É o normal, é o natural de alguém que sempre usou o povo pobre para enriquecer. Cláudio Caivano, pelo menos no Réveillon, Lula decidiu ficar no Brasil, né? Já que durante o ano todo ele mal ficou por aqui. Pois é, muito bem lembrado, Berenice. Mas olha, eu vou ser muito sucinto nessa última participação. Eu não posso negar que ele seja extremamente coerente, né? Porque como muito bem colocou aí o Rafael Satir, ele vai continuar como ele esteve desde a eleição. Sozinho, sem povo, sem aquilo que ele dizia proteger, porque agora sabem que ele jamais protegeu. É a verdade que não precisa ser defendida, ela aparece sozinha.
como diria Santo Agostinho. É um leão selvagem, deixa que ele se defende. Tá aí, a verdade aparece. Inclusive, Pittoli, trata-se de uma área restrita e de responsabilidade ali controlado pelas Forças Armadas. Ficarão ali a serviço do presidente. Pois é, Berê. Olha, eu sou bastante franco também nesse sentido e concordo com o Rafa e com o Caivano, que há uma coerência nisso, mas é preciso fazer uma justiça aqui. Vamos imaginar o seguinte, se o Lula tivesse vivido um ano de intensa dedicação à população, às causas que ele diz defender e que é uma grande mentira, né, a hipocrisia, enfim, mas vamos imaginar que ele tivesse tido um ano realmente intenso, um senhor de 78 anos, né, vivido os 12 meses dessa terceira gestão, como prometeu fazer e não cumpriu, mas vamos imaginar que isso tivesse acontecido e ele falasse agora para a população em cadeia nacional de rádio e televisão o seguinte, turma, seguinte, 78 anos, terceiro mandato, estou cansado para boné, eu vou descansar e para eu ter o descanso merecido, eu vou para uma praia privativa e ali tem que ter segurança, eu estou no Rio de Janeiro, vocês sabem como é. Imagine se tudo tivesse normal, com o apoio da população, a população ia falar assim, descanso merecido, presidente, vai descansar. O problema é que a gente está falando de quem não fez nada, sequer inaugurou uma obra, adora inaugurar obra inacabada, né, e cortar uma fita, seja de uma obra do PAC que sequer terminou, enfim, ele gosta disso. Nem isso ele fez, porque nem isso conseguiu fazer. Então, não há nada a comemorar num ano que passou, em que Lula viajou e o Brasil padeceu. Tudo de ruim no Brasil é culpa do bolsonarismo. Barroso, nosso excelentíssimo, magnânimo, super inteligente, acima da média ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, aquele que disse que durante o seu período acadêmico, enquanto estudante, foi inspirado, né, foi motivado em Lenin, em Karl Marx, mas não é comunista, comunista é só o Flávio Dino, tá bom? Barroso fez algumas declarações ao longo dos últimos anos, principalmente dos últimos meses, que são, sim, descabrosas, né? Derrotamos o bolsonarismo. Disse também que a ditadura da Venezuela é uma ditadura de direita conservadora. Não, eu não tô brincando. Ele disse isso, que a ditadura da Venezuela é uma ditadura da direita conservadora. É esse pessoal do perdeu mané que acham que são os donos da democracia. Quando algum grupo, instituição ou indivíduo acredita que ele é o dono da democracia, você pode ter certeza que a democracia já não mais existe nesse ambiente. No caso aqui, nós estamos falando do Brasil. Mas vamos lá. O Barroso disse recentemente que ele derrotou o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Bom, se o bolsonarismo foi derrotado, eu queria entender como que é o bolsonarismo culpado pela crise do STF com o Congresso. Aqui algumas frases desse cidadão. Barroso atribui crise do STF com o Legislativo à eleição de bancada bolsonarista. Mas peraí, o bolsonarismo foi derrotado? Minha pergunta é a seguinte, Barroso. Nesse ano, vocês derrubaram leis que foram aprovadas pelo Legislativo, pelo Congresso. Vocês estão numa canetada retirando todas as atribuições dos deputados federais, dos senadores, ao ponto de que muitas vezes a esquerda nem tenta mais barrar algo no Congresso, porque sabe que vai conseguir com o puxadinho do escritório da advocacia deles, que são vocês. Aí você me fala uma coisa dessa, você tá querendo... Qual é o objetivo? É agora criminalizar qualquer pessoa que apoia o presidente Bolsonaro, porque isso já está sendo feito. Esse barco já zarpou. Tá aqui o nosso querido Barroso, é um ser humano iluminado. Não tem ninguém no mundo mais inteligente que o Barroso. Pelo menos ele vive a vida dele com essa percepção. Mas tem um detalhe que eu acho interessante. Saiu uma matéria na imprensa que chamou a atenção, que é essa aqui, ó. Quase metade da bancada do PL na Câmara é alvo de investigações. Investigações, obviamente, por parte do STF ou do TSE. Mas aí vem a parte curiosa. Nenhuma investigação, nenhum inquérito é por corrupção. Nenhum. Todos nós da bancada do PL que somos investigados pelas nossas opiniões, pelo nosso posicionamento, por defender o que nós acreditamos. Ou seja, uma perseguição política devido às nossas convicções conservadoras. Isso porque só é metade da bancada do PL. Em torno de 50 deputados estão sendo investigados sem um inquérito por corrupção. Enquanto isso, a turminha do Barroso, que é a turminha do PT,
A maioria já foi preso por corrupção ou deveriam estar presos por corrupção, só não estão porque o STF os liberou. Porque agora é o seguinte, roubar, matar, traficar, nada disso é grave. Grave é dar opinião nas redes sociais. Aí é grave, gravíssimo. 17 anos de prisão. Destrua a vida dessa pessoa. Vamos suspender passaporte de jornalista. Né? Vamos bloquear as contas bancárias e bens de jornalistas. Porque dar opinião não. Agora, traficar, roubar, matar, esquartejar, fazer estuprar, o que você quiser, tudo pode nessa democracia relativa. Mas o problema do Barroso, o problema dele aparentemente é o bolsonarismo. Não é o fato de que o Congresso já não aguenta mais esse atrofiamento das nossas prerrogativas por conta de uma Suprema Corte que acha que manda no Brasil e que acham que são a personificação da democracia. O Barroso, assim, cara, ele acha, e é verdade, Barroso, você sabe, o senhor acha que o senhor é a personificação da democracia. Posso te dizer uma coisa que eu acho que você não sabe? Em todos os livros que você leu, todo ditador da história acreditava nisso. Todo, sem exceção, ditador da história do mundo achava que ele, e somente ele, sabia o que era melhor para a nação. Mas no seu caso eu tenho certeza que é diferente, porque o senhor é iluminado, só o senhor conseguiu perceber algo que a gente não viu, que a Venezuela é uma ditadura da direita, uma ditadura conservadora. Parabéns, Barroso, por ser uma pessoa tão maravilhosa, estar tão acima de nós, mas tão acima de nós que nós não sequer conseguimos entender como que funciona o raciocínio dentro da sua mente. O Nordeste confirma o que o resto do Brasil já sabe. A recepção feita pelo povo nordestino em Alagoas a Jair Bolsonaro nos últimos dias do ano é a confirmação da popularidade, do carinho e do respeito de todo o povo brasileiro com o ex-presidente. Veja o vídeo. E outra notícia já na tela. Jornalista da Globo sofre infarto e é operado às pressas. É isso mesmo. Informações que acabam de surgir dão conta de que José Roberto Burnier sofreu um infarto e passou por uma cirurgia de emergência no coração. O fato ocorreu na sexta, logo após ele apresentar o SP1 e o SP2 no plantão de Ano Novo da Globo. Ele desobstruiu a artéria principal e colocou um stent. O jornalista de 63 anos está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e ficará afastado do trabalho. Ele passará por um período de recuperação. E outra notícia já na tela. FAB faz buscas por helicóptero que saiu de São Paulo e desapareceu. A Força Aérea Brasileira faz buscas por um helicóptero com 4 ocupantes que desapareceu neste domingo, quando estava a caminho do litoral norte paulista. A aeronave saiu de São Paulo com destino à Ilhabela, mas perdeu o contato com as torres de comando. De acordo com a Polícia Militar, que deu apoio nas buscas, a aeronave desaparecida saiu do aeroporto de Campo de Marte, em São Paulo, no domingo 31, por volta das 13h15, com destino à Ilhabela. O G1 apurou com familiares que os passageiros do helicóptero são Luciana Rodziewicz, de 45 anos, a filha Letícia Ayumi Rodziewicz, de 20 anos, e o terceiro passageiro é Rafael Torres, um amigo da família que fez o convite para o passeio. Ao G1, a irmã da passageira Luciana informou que eles planejavam fazer um bate-volta para a Ilhabela. Ela alega que Rafael é amigo do piloto e convidou Luciana e a filha para esse passeio. Não era, segundo ela, um passeio contratado. A identidade do piloto não foi divulgada pela FAB. O último contato do helicóptero com a torre de controle foi às 15h10 deste domingo, quando sobrevoava Caraguatatuba. Horas depois, às 22h40, foi gerado um alerta para o Comando de Aviação e para o Corpo de Bombeiros, já que não havia registro do depouso da aeronave ou possibilidade de contato com o piloto. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas.
Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.